Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, beleza? Pessoal, essa imagem que está na tela de vocês aí, ó, já é bem sugestiva, certo? Gente, nós temos no nosso canal, tá? Nós temos no nosso canal um vídeo completo mostrando a farsa por trás da condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex. Depois nós fizemos dois vídeos, a primeira e a segunda parte, mostrando, por exemplo, as provas materiais, que teoricamente seriam provas apresentadas pelo Moro. Nós fomos lá e mostramos que não tem nada de prova, muito ao contrário, quando existia uma prova assinada, seja por Dona Marisa, né, ou por qualquer outra pessoa, ele não aceitava, beleza? Nós temos um vídeo aí arrebentando isso assim, de forma transparente, vocês podem procurar no canal que vocês vão encontrar aí, tá certo? Temos um outro vídeo mostrando, pessoal, que as matérias utilizadas pelo cara para condenar o ex-presidente Lula são matérias furadas, totalmente, falavam de coisa diferente, tá certo? Uma dizia uma coisa, a outra dizia outra, mas assim mesmo ele usou, só que a gente foi lá, investigou e mostrou para vocês. Então, qual a outra parte que estaria faltando? Exatamente as provas testemunhais, tá certo? Nós teríamos dois setores para provas testemunhais, o da OAS e o da Petrobras. Da Petrobras esquece, ninguém falou nada a respeito, o juizão tirou, o juiz não cita nada. Mas no caso da OAS, ele fez uma divisão no grupo que, segundo ele, disse alguma coisa que incriminava o ex-presidente Lula, que é esse grupo que nós vamos arrebentar, e um segundo grupo que inocentou totalmente o ex-presidente, tá certo? Vamos analisar, vamos começar mostrando esse grupo, porque o que é que eu vou fazer, gente? Qual o objetivo aqui? É mostrar para vocês o seguinte, ó, já era para eu ter feito esse vídeo para vocês, mas eu já tinha uma boa ideia de como fazê-lo, mas ainda estava faltando algo. E o que é que aconteceu? Aconteceu que o Janot, antes de sair, ele deu um parecer a respeito de uma reclamação da defesa do ex-presidente Lula, e ele falou justamente, gente, o que eu precisava para trazer esse material para vocês assim de forma maravilhosa. Vamos nessa, pessoal? Vamos lá, vai. Isso aqui é a sentença do juiz em relação ao ex-presidente Lula. Tá certo? Pessoal, veja o que é que o juizão diz aqui, ó. Assim, há depoimento no sentido que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva eram os proprietários ou eram tratados como proprietários do apartamento 64A Triplex no condomínio Solar. E há depoimento no sentido de que eram potenciais compradores. No primeiro sentido, ou seja, segundo ele, no sentido de que o ex-presidente era tido como dono do Triplex, tá? Se encontra o depoimento de Mariusa Aparecida da Silva Marques, certo? José Afonso Pinheiro, José Aldemário Pinheiro Filho, Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira e Agenor Franks Magalhães Medeiros, certo? E do outro lado nós temos o quê? Os que dizem que era tratado como potencial comprador, o próprio Lula, Igor Ramos Pontes, da OAS há um tempão, Genésio da Silva Paraíso, também da OAS, Valmir Soares da Silva e Fábio Iori. Gente, esses caras são todos da OAS, tá certo? E assim mesmo eles foram categóricos em afirmar que o ex-presidente era tratado como um potencial comprador. Então, se vocês forem analisar, ó, aqui em cima nós temos Paulo Roberto Valente Gordilho, Roberto Moreira Ferreira. Por que eu estou citando esses dois caras? Porque é o seguinte, eles dizem o seguinte, que eles ficaram sabendo que o Triplex era para o ex-presidente Lula, tá certo? Mas eles não sabiam de nada a respeito de propina. O que complica os dois caras é o seguinte,
é que um diz que ficou sabendo disso em 2011, numa reunião geral, ou seja, que estavam esses outros 4 também que negam tudo da empresa, e o outro diz que só ficou sabendo em 2014, pelo seu chefe de setor. Só que ninguém procurou esse chefe do cara para saber se isso é verdade ou não. Então o que é que nós vamos fazer? Como esses caras não afirmam nada em relação ao ex-presidente participar de corrupção que eles não sabiam, tá certo? E são 2. E embaixo nós temos 4 que afirmam categoricamente que o Lula era tratado como potencial. Nós vamos deixar esses caras fora, porque não diz nada o que eles falam. Um fala uma data que ficou sabendo em uma reunião geral, o outro fala uma outra data que ficou sabendo pelo seu chefe, mas, na verdade, o depoimento dos 2 não diz nada a respeito de propina. Então, quais são os outros depoimentos que nós temos que arrebentar? Ó, Mariusa Aparecida da Silva, Marques, José Afonso Pinheiro, tá certo? José Aldemário e Agenor Flanques Magalhães Medeiros. José Aldemário e Agenor Flanques, pessoal, eles já tinham sido condenados em uma outra ação e estavam tentando um acordo de delação premiada, tá certo? Vamos falar do depoimento da Mariusa. O que eu vou dizer para vocês é fácil, eu tenho nos meus vídeos, vocês podem procurar. No início, ela respondendo a pergunta do próprio procurador, ela diz o seguinte: o procurador perguntou, o ex-presidente Lula era tratado como dono do imóvel ou como um potencial comprador? Ela foi taxativa, era tratado como potencial comprador. Depois o procurador voltou com a mesma pergunta e perguntou só que diferente. Mas na opinião da senhora, ele era tratado como potencial comprador ou era ou já era considerado o proprietário do imóvel? Na opinião. Gente, no direito não existe esse negócio de opinião. Você tem que falar sobre o que realmente, sobre fatos. Opinião, cada um tem a sua. E aí, o advogado de defesa do ex-presidente Lula entrou na confusão. Não, você não pode perguntar desse jeito. E o juiz quase manda prender os advogados e permitiu que o cara fizesse essa pergunta. Inclusive, do jeito que eles fizeram, eles intimidaram ela. Eles intimidaram a depoente. Aí ela disse, não, na minha opinião, ele já era, eu via como se ele fosse proprietário do imóvel. A gente, vejo, na hora que perguntou de maneira correta, ela disse, não, potencial comprador. Na opinião dela não vale. Nós temos vários vídeos, vocês podem estar vendo isso aí no meu próprio canal, tá certo? Então a Mariusa, foi isso que aconteceu, ela não disse nada, ela disse a opinião dela, tá certo? Outro cidadão aqui, então, Mariusa fora. Outro cidadão, José Antônio Pinheiro. Vocês sabem quem é esse cidadão aqui? É o porteiro do prédio, tá? O depoimento desse cara é uma vergonha, não deveria estar aí o depoimento dele. Primeiro, porque vocês lembram que eu tenho um vídeo aí mostrando que no próprio depoimento dele, ele simplesmente falou um monte de absurdo a respeito do advogado da defesa do ex-presidente Lula, do próprio ex-presidente, demonstrando, gente, o ódio que ele tinha dentro dele em relação, tá certo, ao ex-presidente. Então isso já é o suficiente para não se aceitar o depoimento de um cara desse. Mas o juiz aceitou. Só que tem um detalhe, tem um agravante, pessoal. Tem um agravante. Por que nós não podemos levar em consideração, e nenhum outro juiz no mundo vai levar, só o Sérgio Moro? E claro que aquele desembargador amigo dele lá do TRF4, eu tenho certeza que vai levar. A gente não pode esquecer que o Moro fala ai, ele fala ai. Então esse cara tá fora, mas são 3, não só são 2, tá certo? Então, o que é que acontece? Tem um agravante. Vocês lembram qual foi a resposta desse porteiro aí, quando o próprio juiz perguntou quantas vezes o Lula teve lá no triplex? Quantas vezes o Lula teve lá no triplex? Ele deixou claro que o Lula tinha ido 2 vezes no triplex, depois ficou provado que o Lula só foi em 1, ou seja, ele mentiu. Mas mesmo assim o juiz manteve. Só que pra gente, pra qualquer pessoa que entenda o mínimo de direito, esse depoimento não tem validade. Resumindo, quais os 2 depoimentos que o juiz realmente utilizou mesmo para condenar o ex-presidente Lula? Nós temos aqui José Aldemário Pinheiro, que é o Léo Pinheiro, e o Flanques Magalhães Medeiros. Os 2 já condenados pelo juiz Sérgio Moro a uma cana monstruosa, tá certo?
Você vai me perguntar, Paulo, você vai analisar os dois? Não. E por quê, gente? Pelo seguinte, porque o Flanks Magalhães Medeiros, ele diz com todas as letras que nunca tratou com Lula de nada de corrupção. E pasmem, apesar dele ser o chefe da propina na OAS, ele diz na maior cara de pau que só ficou sabendo do teórico envolvimento da propina ao PT para pagar esse triplex em uma viagem feita em meados de 2014 com o Léo Pinheiro. Ou seja, tudo que Neguinho sabe a respeito dessa trambicagem toda veio através de quem? Do Léo Pinheiro. Então, se a gente desmascara o depoimento do Léo Pinheiro, acabou a acusação. Aí vem uma outra coisa, mas você vai dizer assim, pô, Paulo, vamos analisar o depoimento do Léo Pinheiro? Nem precisa. Nem precisa, gente. Sabe por quê? O que é que nós vamos buscar? Nós vamos buscar a importância que o Moro deu ao depoimento para condenar. E sabem por que isso? Porque é o seguinte, sabe o parecer que eu falei do Janot, que a gente vai mostrar detalhadamente? Tem lá claramente o Janot falando que o Léo Pinheiro não trouxe prova alguma que pudesse ser usada nesse processo e que até o momento não tem nada de delação premiada nem com o Léo e nem com o Flanks, tá certo? Ou seja, o que é que o Janot diz? Que se as delações não forem aceitas, qualquer coisa que tenha sido usado no processo é desconsiderado e o processo é zerado. Vamos ver a importância que o Moro deu para o depoimento do Léo Pinheiro nessa acusação? E ainda as reuniões havidas de José Aldemário Filho com Vacari Neto em 9 de 6 de 2014 e em 20 de 6 de 2014, para, segundo José Aldemário Pinheiro Filho, definir o abatimento dos custos do apartamento. Vamos repetir aqui? Vamos repetir? Isso é super importante. Ó, os encontros entre Vacari em 9 de 6 de 2014 e 20 de 6 de 2014 para, segundo José Aldemário Pinheiro Filho, definir o abatimento dos custos do apartamento triplex e da reforma da conta geral de propina. Resumindo, se a palavra do Aldemário não tem valor, acabou a ação. Porque se não tem valor, significa que não existe prova nenhuma de que realmente esse imóvel foi teoricamente debitado da tal conta. Vocês estão entendendo? Gente, isso é na sentença, é ele que está dizendo, não sou eu. Vamos ver onde tem mais participação do Léo Pinheiro. Essa é a primeira que já é fundamental. Se o Léo Pinheiro não apresentou prova disso aí. Porque, veja bem, ele está dizendo, segundo José Aldemário, mas não existe prova desse encontro. Vocês estão me entendendo? Então, não foi pago esse apartamento. Acabou esse processo, tá certo? Mas vamos tocar um pouco mais aqui, ó. Ó, voltamos aqui para mais um trecho, ó. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz o juiz. É consistente com o depoimento de José Pinheiro Filho, que também afirma que não discutiu preço, já que os valores seriam cobertos por um acerto de corrupção. Não discutiu o preço do Trautiplex. Só que é o seguinte, no seu depoimento, o ex-presidente Lula e o Paulo Okamoto dizem com todas as letras que numa determinada reunião com Léo Pinheiro, perguntaram qual seria a diferença entre o apartamento que Dona Marisa tinha, saudosa Dona Marisa tinha, para esse triplex, e que se fosse muito alto eles não topariam comprar, e que se fosse para fazer teria que ser feito a preço de mercado. E conversaram a respeito lá do metro quadrado de preço em dólar, tá certo? Mas só que é o seguinte, o depoimento do ex-presidente Lula e o Paulo Okamoto sem nenhuma condenação, o ex-presidente Lula sem nenhuma condenação, não teve valor nenhum. Mas em compensação, mais uma vez, mesmo sem provas, ele deu valor à palavra do Léo Pinheiro. Aqui nós finalizamos, não precisa mais, tá certo? Ó, veja o que diz o juizão aqui, nesse item aqui, 645. Repare-se ainda que o depoimento de Léo Pinheiro, José Aldemário Pinheiro Filho, conforme ver-se-á no item 934, confirma apenas parte da tese da acusação, ou seja, o depoimento do cara, presta atenção.
de imputação de crime contra o apartamento triplex e a reforma dele. Vou repetir aqui para que não se tenha dúvida. Ó, repare-se ainda que o depoimento de José Aldemário Pinheiro Filho, conforme ver-se-á no item 934, confirma apenas parte da tese da acusação, a imputação de crime quanto ao apartamento 164A, triplex, e as reformas dele, certo? E a reforma do mesmo, é muito mal escrito. Isentando, porém, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto à parte de imputação relativa a pagamento de despesa de armazenamento do acervo presidencial. Pronto, acabou. Isso, gente, vocês estão ouvindo aí, ele baseou tudo no depoimento de quem? É mentira? Não, tá certo? No momento, o cara estava tentando o quê? Um acordo de delação, certo? Então agora, pessoal, vocês perceberam aí, né? Vamos fazer o seguinte, vamos lá no parecer do Janot, para vocês perceberem o que o Janot fala a respeito disso aí. Vamos nessa? Beleza? Vamos lá, vai. Bem, rapaziada, voltamos aqui, ó. Isso aqui é o parecer do Janot. Vamos ver a data. Vamos nessa aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Só vou pegar a data aqui, ó. Ó, ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Digitalizado por Rodrigo Janot Monteiro de Barros, em 22/8/2017. Que, lembrando-se que a sentença é do mês 7. Ou seja, esse parecer após a sentença do juizão. Vamos ver aqui. Isso aqui é o seguinte, gente. A defesa do ex-presidente Lula entrou com um recurso, tá certo? Para ter acesso às provas, às teóricas provas do Léo Pinheiro, tá certo? E o juiz negou. A defesa recorreu, tá certo? E o Janot, ele tem que dar um parecer para isso poder ser realmente tocado adiante no STF. E o Janot deu o parecer. Ele negou a defesa, o acesso à defesa. Vamos ver o que é que ele diz aqui? Vamos ver o que é que ele diz, ó. Bem, pessoal, aqui, ó. Vamos ler essa primeira parte aqui do parecer do Janot, ó. O sigilo durante essa fase, que é a fase preliminar, onde estão tentando fechar a colaboração, o sigilo durante essa fase é mais do que necessária para a efetividade do futuro acordo a ser celebrado, intrínseco à natureza personalíssima do negócio jurídico processual que a colaboração premiada configura. Se o acordo não for celebrado, nenhum elemento referente às tratativas preliminares poderá ser usado por quaisquer das partes ou por terceiros, não tendo valor jurídico, constituindo prova ilícita, caso venha a ser utilizada por alguém. Tal circunstância, por si só, inviabiliza o acesso de estranhos a esse material. O que é que está sendo dito aqui com todas as letras? Que se qualquer uma das partes, tanto o Ministério Público como o juizão, como a defesa do ex-presidente Lula, utilizar alguma coisa do que foi relatado pelo réu, tipo Léo Pinheiro, sem prova, com base numa teórica delação, e essa delação não for aceita, essa prova é considerada ilícita. Veja o que diz o Janot aqui, pessoal, ó. No caso dos autos, não há acordo de colaboração premiada firmado com José Aldemário Pinheiro Filho ou com Agenor Flanks Magalhães Medeiros. Eventuais tratativas preliminares não interessam a defesa de qualquer acusado, aí incluso o reclamante. Tanto porque, nesse momento, ainda não se tem certeza acerca do fornecimento de informações incriminadoras. Ou seja, se um mês depois o cara não ofereceu nada que realmente sirva para incriminar o ex-presidente Lula, como é que o ex-presidente Lula foi condenado baseado na palavra do cara? Então, pessoal, vamos aqui para a conclusão do Janot. Não há nenhum elemento de prova obtido a partir dessas tratativas preliminares já documentado em qualquer procedimento investigativo que seja. Ou seja, o Janot está dizendo com todas as letras, primeiro, tá certo? Que se você utilizar alguma coisa do cidadão só pela palavra dele, não vale nada. Tá certo? Se você utilizar e o cara fechar, mesmo ele fechando a colaboração,
ele não apresentando provas, continua sem valer nada. E o Janot diz o seguinte, que não há colaboração, vocês puderam ver aí, e vejam bem, e não sabe se vai haver, porque os caras não apresentaram nada de prova, entendeu? Contra o Lula ou contra qualquer outro acusado que justifique a aceitação da colaboração dos dois. Então, pessoal, dito isso, fica provado cabalmente que o Moro condenou o ex-presidente Lula baseado na palavra de um réu condenado e que não apresentou prova alguma, tá certo? E essa condenação é contestada diretamente por esse parecer do Janot. Beleza, pessoal? Vocês perceberam aí, tudo assim, ó, mostrado, detalhado, documentado, tudo certinho. Beleza? Se inscrevam no canal, nos ajudem a tocar esse canal adiante, pessoal. Vocês sabem que não é fácil, tá certo? Beleza? Um abração a todos, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo. Falou? Valeu, abraço!